Tem uma frase que está nessa palestra que eu dou para empresários, que fala que quando a gente fala de felicidade, a felicidade é você deixar de procurar o que gosta para gostar daquilo que você encontrou. Cara, se você é incapaz de ser feliz com a realidade que você tá hoje, você também será incapaz de ser feliz numa realidade diferente dessa. Porque às vezes a gente culpa o contexto. A hora que o apartamento estiver pronto, a hora que tal. Cara, se você não consegue ser feliz com o apartamento não pronto, o apartamento pronto não vai mudar muita coisa. O Felipe Penoni, que ele é criador de conteúdo, ensina coisa de Instagram, ele fez um post esses dias que eu achei muito interessante. Ele falou muito, e até, assim, passando um pouco de pano, assim, né? A gente às vezes vilaniza muito só o cara que tá mostrando que é milionário, que tá mostrando post, não sei o que lá. Mas ele falou assim, alguma coisa no sentido de, a gente vai rolando o feed e a gente vê, aí vê o cara milionário. Aí você fala assim, eu acho que a felicidade tá em ter um Porsche e ter uma casa desse tamanho. Aí você roda mais um pouco, aí tá o cara lá no Ironman. Aí você fala assim, não, acho que a felicidade tá em fazer um triatleta. Eu acho que eu tenho que ser um Ironman. Aí você rola mais um pouco, aí tem um cara lá fazendo um café da manhã super simples, no interior, com um galo cantando, e a casa super simples. Aí ele fala assim, não, acho que uma vida simples, cara, é a vida que eu preciso ter. Aí passa mais um outro cara surfando, e você fala, feliz, e você fala assim, não, eu acho que o surf realmente é o que eu preciso pra minha vida. Esse cara tá muito feliz. Aí você passa um Reels de um cara que era um mega executivo assim, não, larguei tudo e agora eu cuido de criança na Indonésia. Aí você fala assim, cara, eu acho que a felicidade é largar tudo mesmo. Aí passou outros caras com família, você fala assim, não, acho que é família. Aí passou outros caras solteiros e fala assim, não, olha a vida de solteiro, eu acho que é isso. Ou seja, eu acho que tem tanto essa questão da comparação que a gente vê tanto a vida de todo mundo e escapou dessa coisa da bolha do vizinho, do amigo da escola, do cara do trabalho, que você perde a sua referência do que é felicidade pra você, né? Posso aproveitar a sua fala? E eu me sinto perdido também nisso, tá? Não tô falando que eu sei a resposta, não. Eu sou um cara pirado. Eu achei seu discurso sensacional. E eu quero aproveitar ele pra perguntar uma coisa pro Guilherme. Porque eu tenho uma sensação, quando você falou assim, a gente vilaniza o cara que tira foto do Porsche e da riqueza. Eu tenho a sensação que a rede social, ela meio que abriu a porta das casas das pessoas. Então vamos imaginar numa vizinhança, onde o vizinho da primeira casa, ele é rasta. Então ele dá a festa dele, escuta o reggae. O cara da casa do lado, ele já é um cara clássico. Ele gosta de música clássica, minimalista. O terceiro, nem uma coisa nem outra. Ele é um marombeiro, gosta de puxar ferro e beleza. Agora imagina que em uma determinada situação todas as portas dessas casas estivessem abertas e que em um determinado momento um cataclismo acontece e cada um tem que correr para um canto e a própria casa está longe e ele de repente entra na casa dessa pessoa por engano. E ele entra dentro da casa dessa pessoa por engano, e o que aflora? Aflora o que é a humanidade dele. O que é o ser humano, pelo menos na minha visão? Eu acho que o ser humano, ele tem um viés de moralidade onde ele acha que aquilo que ele pensa, quase como se fosse uma fantasia, é o mais certo. E que ele não pode estar errado. E que em um determinado momento ele possui a virtude necessária para ele dizer quem está certo, quem está errado, se isso é de valor ou isso não é. Quando a gente entra naquilo que você falou, o cara que mostra o Porsche, tá, mas se ele é de uma comunidade de pessoas que fazem isso, qual é o problema? Assim como do pessoal que é do Rasta, qual é o problema? Assim dos marombeiros, qual é o problema? Né? E aí, a pergunta aí que eu quero trazer para você, Gui, será que a gente abriu a porta de casa de um monte de gente ao mesmo tempo, sem estar preparado para ter o discernimento de saber que você vai olhar uma coisa diferente? E será que isso é um processo de amadurecimento ou será que isso não vai acontecer? É eterno, né? É do primeiro ao último dia da sua vida também. A gente tem a impressão de que autoconhecimento é uma coisa que você passa lá no psicólogo, faz umas 3 sessões e fala, agora eu tô pronto, entendeu? Agora tá resolvido. Já sei, né? Já sei. Eu tenho o que eu preciso, né? Eu tava pensando quais eram os sons que eu mais gostava de ouvir na vida. Olha que curioso. Aí eu lembrei do relincho de cavalo. Eu escuto um relincho de cavalo e fico tipo, legal. A pomba,
eu escuto árvores soprando, quando eu escuto a minha mãe me chamando pra almoçar, ou a minha avó pedindo pra lavar o pé antes de entrar dentro de casa, quando eu escuto meu avô. E eu comecei eu escrevi 15 assim. O motor de um Scania 11286, que foi o que eu viajei quando eu era criança, e o motor de Harley, enfim, todos esses barulhos foram sons que eu falei, tá, o que eu amo escutar, que remete ao Guilherme da infância, ao Guilherme ser humano de verdade. E a conclusão que eu cheguei é que nenhum deles tá associado a dinheiro, velho. Tipo, nenhum deles tá associado a dinheiro. E às vezes a gente entra numa corrida de ratos tão grande, achando que a felicidade vai ser o sucesso, achando que a felicidade vai ser a hora que o que a gente verdadeiramente valoriza, a gente nem sabe. O Kaique de 20 anos de idade, eu tenho 30 hoje, tinha o sonho de ganhar 10 mil reais por mês e achou que isso ia zerar a vida dele. Aí corta pro Kaique de 28 anos, meio depressivo, triste em casa, com tudo que já sonhou, TV, a maior que tinha, videogame, lançamento, ganhando muito mais do que 10 mil reais e triste. Entendeu? Então, tipo assim, para mim é difícil eu entender e, tipo assim, cara, o que é? Eu sempre fico numa busca, às vezes, eu sou casado, tenho 2 filhos, e eu acho que eu tô mudando agora, fazendo uma reforma, eu falei assim, cara, não vejo a hora de mudar, porque tudo vai se aquietar e eu vou sentar no meu sofá com minhas filhas. Então, eu tenho essa sensação isso hoje. Não vai acontecer, Kaique. Então, mas eu tô nessa minha enganação própria, que no apartamento que eu tô morando hoje tá muito apertado e eu tô ansioso pra mudar, porque preciso de mais espaço, todo mundo vai ficar mais confortável, todo mundo vai ter um canto e tudo. Então deixa eu resolver isso em 5 segundos pra você. Bom. Tem uma frase que tá nessa palestra que eu dou para empresários, que fala que quando a gente fala de felicidade, a felicidade é você deixar de procurar o que gosta para gostar daquilo que você encontrou. Eu posso dar um exemplo? Por favor, professor. Recentemente eu tava inclusive, um amigo meu veio pra São Paulo fazer um fellow em urologia, tá terminando. 15 anos de medicina, cara. Começou lá em Maringá, depois cirurgia, depois urologia, agora fellow, o cara não aguenta mais. Aí a gente dividiu no apartamento assim, ele falou pra mim, Gui, o meu sonho é morar na cidade dos meus pais. Porque se eu morar na cidade dos meus pais, eu vou almoçar com eles todo dia. Porra. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, Ivan, você liga pros seus pais todos os dias? Aí ele, não, mano, não ligo. Eu falei, cara, mas o que te faz pensar que você faria melhor em condições melhores se você não faz o seu melhor nas condições que você tem hoje? Nossa, sensacional. Se você não liga pros seus pais todos os dias, com a condição que você tem, tu não vai almoçar com eles todo dia. Você tá criando a ideia da tua cabeça de um mundo melhor, num contexto diferente, porque você é incapaz de fazer o teu melhor no contexto atual. E eu peguei esse gancho dessa narrativa com o Ivan, e eu pensei assim, cara, se você é incapaz de ser feliz com a realidade que você tá hoje, você também será incapaz de ser feliz numa realidade diferente dessa. Porque às vezes a gente culpa o contexto. Ah, a hora que o apartamento estiver pronto, a hora que tal. Cara, se você não consegue ser feliz com o apartamento não pronto, o apartamento pronto não vai mudar muita coisa. Eu achei um livro muito bom, que eu indico, tipo, todo mundo tem que ler esse livro, cara. Chama O Paradoxo da Escolha. Viu falar, professor? Sim, senhor. Esse livro foi escrito em 90 e pouco, e aí agora relançado de novo com mais atualizações, Barry né? Schwartz. Obrigado, eu não sabia, eu não conseguia falar sobre o nome dele. Obrigado. À vontade. O livro ele fala basicamente que quanto mais... Isso aqui vai encaixar muito com o que você tá vendo, Kaique. Quanto mais opções você tiver, você vai ter uma vida mais confortável, mas esse excesso de opções sempre vai te dar a sensação de que foi insuficiente. No livro do Barry Schwartz, ele dá um exemplo de um estudo que foi feito numa lojinha, numa quitanda, onde eles colocam geleias. E o que ele dá? Ele dá a questão de número. Então ele coloca 6 geleias. Né? E dessas 6 geleias, né, você tem uma quantidade limitada de escolha, e aí eles viram que, por exemplo, 30% das pessoas que passavam na lojinha compravam as geleias, né? Mas que esses 30% dessas pessoas que passavam na lojinha, né, a maioria não via, 70% não via, né? Então eles tiveram a brilhante ideia, vamos colocar 24 geleias. Brilhante ideia, né? Caiu para 3%. E aí o que ele analisa? Ele analisa que o paradoxo da escolha, ele tá ligado com o medo do fracasso. E se eu pegar uma que eu não gostar?
A sensação de que poderia ter decidido melhor, né? E se eu pegar uma que eu gosto menos do que outra? E se eu gostar mais da outra? E nessa é exatamente o que você falou do Walmart. Você não consegue escolher por quê? Porque qual que eu vou escolher? Mas essa daqui pode ser pior que a outra. Quer dizer, caiu a venda de 30% para 3% simplesmente porque você aumentou a quantidade de opção. Se tivesse A e B, ótimo. Quanto tempo você gasta na Netflix para escolher o que você vai assistir? Se Mais tempo do que um filme, né? Mais tempo do que um filme, né? Cara, tem vezes que eu passo em 3 aplicativos e no final você fala assim, vamos assistir aquela série que a gente já assistiu 10 vezes. É o que eu faço. Ele dá o exemplo das calças jeans. Que ele fala, cara, um belo dia eu fui comprar uma calça jeans numa loja e falei, moça, eu quero uma calça jeans. Aí a moça falou assim, que cor você quer? Qual o modelo? Alguma coisa diferente? Você quer que tipo de bolso? Ele, calça jeans, tipo calça jeans, aquelas que sempre existiram, entendeu? Eu quero uma calça jeans. Aí a moça trouxe umas 20 opções pra ele de calça, ele provou as 20 opções e levou uma calça pra casa. Cara, a conclusão pra mim foi impecável. Eu levei a melhor calça jeans que eu julguei. E eu tava, de fato, com uma calça jeans melhor do que a que eu tinha. Mas eu me senti mal. Porque a outra tinha um elastiquinho melhor. A outra tinha um azul um pouquinho mais escuro, que eu gosto mais. A outra tinha um elastano. Essa aqui não tem elastano. Quando a gente conhece de tudo e a gente vive emoções de todos os mundos, de todos os lugares, você fica viciado naquelas emoções porque o seu paladar não retrocede mais. Então eu tenho um amigo que brinca com isso, ele fala, cara, não conheça coisa boa, não conheça coisa boa, ou pelo menos seja muito cuidadoso, né? Você entra num Michelin e come o melhor prato de um restaurante, você vai ter problema quando você for comer um dogão. Mas você já chegou a ver, por exemplo, o trabalho do Dan Gilbert sobre felicidade? Não. Então eu vou te contar esse, é muito legal. Então tem esse estudo do Dan Gilbert que ele fala sobre a nossa capacidade de criação de felicidade artificial. Então o que ele fez? Ele pegou um grupo de pessoas e ele deu 5 opções de quadros. Falou, olha, eu tenho esses quadros aqui, né? Você pode escolher um deles, né? Então eu quero que você agora escolha o seu quadro, né? Só que assim, você não pode trocar. Ah, então tá bom. Então tá. Mas antes de você escolher, eu quero que você ranqueie. Aí o cara coloca primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. E aí, de repente, ele escolhe um, ele fala, mas esse que você queria eu não posso te dar. Eu tenho o terceiro e o quarto. Olha a sacanagem. Eu tenho o terceiro e o quarto. Qual você vai querer? Aí o cara, logicamente, escolheu o terceiro, né? E aí passava o tempo. E ele chamava o cara de volta, olha aqui, eu tenho os quadros. Eu queria que você re-ranqueasse para mim o que são as pinturas que você escolheu. Quando o cara ranqueia, o primeiro que ele queria continua o primeiro. Mas sabe o que acontece com o terceiro? Ele vira o segundo. Sabe o que acontece com o quarto? Ele vira o quinto. Então, a gente também tem uma forma de felicidade artificial, quase como se fosse uma imunologia do nosso cérebro, para nos proteger das atitudes que nós tomamos, fazendo com que as escolhas que nós fizemos, elas pareçam mais certas ao longo do tempo. Então, aquele que eu preferi, que era o terceiro colocado, eu coloco ele na frente do segundo. Ainda que eu tenha gostado mais do segundo na primeira vista. Porque eu não pude ter o primeiro. E aquele que eu preteri, eu coloco ele pior do que o pior de todos. Porque eu preteri ele. Então a gente tem também essa fuga que quando a gente fala, eu tô com a cabeça boa, né? Ou eu tô com a cabeça ruim. Quando você não tá com a cabeça boa, esse mecanismo artificial do seu cérebro te proteger daquilo que são os pensamentos intrusivos, ou então, né, a reverberação dessas ideias na sua cabeça te incomodando, aquela coisa, aquele turbilhão na tua cabeça antes de dormir. Cara, se a pessoa não tem isso também é um sintoma de que, né, nada te satisfaz. Alguma coisa está errada. Puxando o gancho para esse estudo, eu acho que se eu chegasse em qualquer uma das pessoas estudadas com um único quadro e falado, toma de presente esse único quadro, a chance dela ser mais feliz com esse único quadro que ela ganhou, do que se ela tivesse a opção entre 5, a chance de ser mais feliz é maior. Porque no momento que você tem outras comparações, você se torna... existe o risco de você ficar insatisfeito. Não, mas você está coberto de razão. Ele tem um estudo disso também. Tem também? Então, o que ele fez? Então, Dan Gilbert, ele pegou alunos de Harvard, que são ótimos camundongos, né? E aí ele fez o seguinte, olha, a gente vai ter um curso de fotografia, vocês vão aprender a fazer fotografia. E ele separou em 2 grupos, né? O primeiro grupo,
ele falava assim, olha, eu preciso de 2 fotografias suas, essas 2 fotografias, uma você pode ficar com você, a outra ele tem que ficar como documentação do curso, você nunca vai devolver, então você escolhe agora e nunca mais você vai ver. Segundo grupo, olha, tira 2 fotografias. Você vai me dar uma agora, mas eu vou ligar para você e se você quiser trocar, você pode trocar. E o que ele mediu depois de um tempo? O nível de satisfação do sujeito com a fotografia. O grupo que não podia escolher depois de tomada a decisão era muito mais feliz do que o grupo que podia trocar. Então, essa é justamente essa... Pro relacionamento, cara. Quando você casa sem a opção de divórcio, você fala, ou eu aprendo a ser feliz com essa pessoa, ou eu aprendo a ser feliz com essa pessoa. Que é a raiz do relacionamento. Você não casou pra brincar. Pra ser feliz, Você né? casou pra criar uma coisa. Criar uma coisa chamada relacionamento. É exatamente Agora, isso. se você casa com a opção do divórcio, você não vai lutar pra ser feliz. Você vai se divorciar, entendeu? Não, eu casei com uma expectativa, minha expectativa era essa, ele não correspondeu à expectativa, então eu vou pro próximo pra ver se o próximo me corresponde à próxima expectativa. Tem um vídeo que você soltou até aqui, Muzi, que eu queria falar sobre isso, que é como resistir ao cansaço mental, né? Que você colocou aqui até na thumb, né? Como aumentar a energia cerebral. Porque a gente tá falando muito de felicidade aqui, e às vezes o cara acha que ele tá triste, que ele tá, sei lá, depressivo, tá mal, porque ele sente essa falta de energia, ele sente essa... Cara, ele tá sempre cansado, ele tá sempre esgotado. Eu tô me sentindo assim agora, por exemplo, tanto que daqui uma semana aqui eu vou falar assim, cara, eu preciso dar uma pausa, eu vou tirar uma semana. A gente vai gravar. E os caras já estão querendo colocar um monte de coisa. Eu falei, cara, tô meio esquisito, tô meio sem energia, eu já acordo cansado. Ficar trocando nome das pessoas. Puto, tô brigando com todo mundo, cara. Vamos fazer uns exames tô aí, estranho. Lucas. Nossa, eu tô precisando. O que assim, é possível você aumentar a energia cerebral, o cara se sentir mais... Cara, agora eu tô bem aqui, parece que, né? Cara, tô mais vivo, cara. Eu vou deixar a análise técnica pro Guilherme fazer. Eu vou te falar de um exemplo de vida meu. No R1, a gente tinha... R1 é o primeiro ano de residência de ortopedia. Então, a gente está falando de 2005, né? Residência de ortopedia na Escola Paulista de Medicina. E a ortopedia, em qualquer serviço de residência, ela é um serviço meio militar, assim. Não pode... Cara, simplesmente não pode dar nada errado, né? O pedido de material tem que estar um dia antes, a cirurgia tem que entrar às 7 da manhã. Por quê? Principalmente a gente está em hospital público. E no hospital público, se você não estiver perfeito, ou mesmo estando perfeito, corre o risco de dar errado. Então, quando não está perfeito, a coisa dá muito, muito errado e sempre sobe para o residente. Primeiro ano de residência, a gente tinha 180 plantões, ou seja, estava plantão dia sim, dia não. E, cara, uma coisa era curiosa, né? A gente passava a graduação de medicina querendo se exercer como médico, querendo ser médico. Era isso que a gente queria, né? Objetivo, né? E, de repente, você está na residência e você consegue o que você queria. E o que acontecia é que era muito comum você trabalhar exausto, né? Não tem papo, né? Mas nesse primeiro ano, o começo foi muito difícil para mim, porque eu comecei pelo pronto-socorro. E o pronto-socorro, ele era o seguinte: 6 da manhã tinham as visitas, que era para os pacientes que iam para a cirurgia às 7 da manhã. Então a rotina era, você chegava no hospital às 4, passava visita nos pacientes que foram operados no dia anterior, abria todos os curativos, checava, fechava, prescrevia. Aí você passava visita nos leitos dos pacientes que iam para a cirurgia, abria os curativos, deixava aberto, né, para o professor passar na visita às 6 e checava o pedido de cirurgia e o pedido de material. Para às 7 o professor está operando. Cara, você tá com um cara que é professor da Escola Paulista de Medicina. O cara é tipo um papa. Um Deus, né? Praticamente. Não, tem ele, depois Deus, depois... Vai descendo, né? Vai descendo. Aí, assim... Isso era o tempo inteiro, né? E como que você saía? Bom, você saía, não era que o plantão acabava às 7, você saía a hora que acabava o trabalho, porque não existia, deu 7 horas, acabou. Não, bateu ponto, né? Muitas vezes você está em cirurgia, se a cirurgia continuou, você continuou. E quem que leva o paciente para recuperação pós-anestésico? E quem que faz a admissão do paciente na enfermaria? Quem que prescreve esse paciente na enfermaria e passa a última visita? Então, muitas vezes a gente chegava às 4 da manhã e ia embora tipo 11 da noite, sem estar de plantão. Eu tinha... Cara, acho isso surreal em médico, velho.
Então. Os caras são bizarros mesmo. Eu ia ter morrido. Eu ia trabalhar um dia, Não ia, morreu. cara, Cadê o Lucas, Cambô? Morreu, velho. Não ia, cara. Você não ia ter morrido. Por quê? Porque o peso da responsabilidade que você tem ali faz você se sentir importante. Então, respondendo objetivamente... Dando aula e indo pra aula. Guilherme, quantas vezes você não estava quebrado, com humor baixo, e você tinha que dar aula e de repente sua energia carregava no meio da aula? Então, eu acho que tudo daquilo que é a nossa energia mental é você lembrar do seu propósito quando você está fazendo alguma coisa. E o que eu podia fazer ali, o que eu sentia ali, às vezes, nas sensações de extremo cansaço, eu olhava e falava, cara, eu lutei a minha vida para ser médico. Para manter minha energia, primeiro, eu lembrava de onde eu vinha. E para conseguir fazer o que eu estava fazendo, eu não pensava que eu tinha que ficar a noite inteira. Eu precisava ficar mais 5 minutos. Eu só preciso de 5 minutos para ver o próximo. Aí eu terminava o próximo. Agora eu preciso de 5 minutos para ver o próximo. Aí eu vi o próximo. Agora eu preciso de 5 minutos para ver o próximo. Então, a continuidade. Eu queria ter uma resposta para você que fosse iluminadora, mas na verdade é essa. É olhar o propósito e fazer de conta que o próximo, a única coisa que eu consigo ver é o próximo.